Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Mais um dia aqui passando algumas informações sobre decisões, algumas informações importantes sobre a Justiça do Trabalho. Hoje mais uma questão, mais uma decisão aqui da Justiça do Trabalho referente a um precedente vinculante agora. Esse precedente vinculante, ele decorreu de diversas decisões aí conflitantes sobre ele, por isso que a Justiça do Trabalho aí buscou de uma vez por todas resolver essa matéria. Acho que a aula vai ser bem proveitosa, vou tentar passar ele em 20 e 30 minutos aí, isso vai ajudar muitos advogados aí a efetivamente estabelecerem algumas ideias prévias do que é possível ou não é possível nesse tipo de processo, também reclamantes, reclamadas, acho que vai ajudar. Então, vamos passar aí ao que foi decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho, esclarecer e tentar aprofundar um pouco mais sobre essa decisão. Meu nome é Paulo, para quem não me conhece, sou advogado trabalhista, venho aqui constantemente passando informações sobre a Justiça do Trabalho, sobre decisões relevantes da Justiça do Trabalho. E mais um dia traremos esse tipo de decisão que acho que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas que militam nessa área ou que buscam os seus direitos aí na esfera trabalhista. Para quem não me conhece, muito prazer. Para quem não me conhece, muito prazer. E para quem já me conhece e para todos aqui que vão assistir agora ou no momento posterior, sejam muito bem-vindos. E a questão que eu trago aqui hoje é uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que virou incidente de recurso repetitivo para que o objetivo fosse justamente uniformizar o entendimento. E aqui a matéria de hoje e a decisão de hoje é sobre o adicional de periculosidade de trocas de cilindro GLP para abastecimento de empilhadeira. Então aqui, na verdade, a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre essas decisões, se há periculosidade para quem troca botijão GLP de empilhadeiras ou não. Então a gente vai se aprofundar aqui, vamos ver o que foi decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho e qual que é a matéria relevante que virou incidente de recurso repetitivo e o que esse recurso repetitivo ele vai gerar nas esferas trabalhistas e o que vai gerar aí nas esferas da Justiça do Trabalho para quem busca esse processo, para quem busca esse direito. E o que motivou a instauração desse IRR, que é o incidente de recurso repetitivo, que a Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, ele realiza tendo em vista decisões conflitantes em diversos tribunais regionais do trabalho de todo o país. Então, a Justiça do Trabalho busca uniformizar a jurisprudência para que as decisões conflitantes nos tribunais regionais e em primeira instância também não ocorram, já que a decisão do Tribunal Superior do Trabalho sobre essa matéria ela é pacífica. E o que ensejou essa chegada a esse processo ao Tribunal Superior do Trabalho? Alguns tribunais entendiam que a troca de cilindros GLP feita de forma habitual, mesmo que dure apenas alguns minutos, não geraria a exposição ao risco e, portanto, não daria direito à periculosidade. Porém, alguns outros tribunais de forma divergente, entendiam que a duração de pouco tempo dessas trocas independiam para gerar o adicional. Então, alguns tribunais entendiam que independe da duração essa troca para que gerasse o adicional de periculosidade, e outros entendiam que dependiam do tempo a exposição para que fosse realizada essa troca para que gerasse o direito ao adicional de periculosidade. E esse entendimento ele estava em conflito. Essas decisões estabelecidas por diversos tribunais, elas estavam em conflito com as decisões do Tribunal Superior do Trabalho, que reconhecia já de antemão
que mesmo com exposição curta, mas se habitual, ela geraria o direito ao adicional de periculosidade. E foi exatamente essa divergência que levou à instauração desse IRR para que fosse reafirmado a jurisprudência e passasse a ser aplicada a todos os tribunais. Então, como que o processo chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e qual foi a decisão que foi levada até ao tribunal para que fosse feita essa reafirmação de jurisprudência? Na verdade, o Tribunal Superior do Trabalho já tinha essa posição consolidada através das suas 8 turmas e também da SDI 1, que seria devido ao adicional de periculosidade independentemente do tempo que o trabalhador, no caso, realizasse a troca de botijão da empilhadeira, ficasse exposto. Então, de forma habitual, ainda que a operação durasse poucos minutos, o Tribunal Superior do Trabalho entendia que sim, havia o direito ao adicional de periculosidade. Isso porque o tribunal entendia que a matéria de periculosidade, o risco, é instantâneo. Um acidente com inflamável, ele independe do tempo. Então o Tribunal Superior do Trabalho entendia que o tempo à disposição ele era irrelevante, tendo em vista que a probabilidade de uma explosão em virtude dessa troca, ele independeria do tempo. Então, na verdade, essa era a decisão do Tribunal Superior do Trabalho já estabelecida através das suas 8 turmas e da SDI. E esse entendimento ele se apoia na súmula 364, inciso 1, que reconhece que o direito ao adicional para exposições permanentes e intermitentes, ele deve ser considerado mesmo que eventual, ou sendo habitual por tempo extremamente reduzido. Isso já é o que diz a própria súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Mas a interpretação é de que a troca de cilindros não entra em qualquer exceção relativa a tempo reduzido, justamente pela natureza do risco. Então havia uma divergência aqui sobre a interpretação da súmula sobre essa matéria. Então alguns entendiam que a súmula ela estabelecia que o tempo extremamente reduzido não dava direito ao adicional e se apoiava nessa tese de defesa para que fosse feitas as defesas no processo, ou mesmo gerado, ou mesmo levado o processo ao Tribunal Superior do Trabalho, e havia essa divergência, mas o Tribunal Superior do Trabalho ele entendia através das suas turmas que não havia qualquer exceção nesse caso específico de GLP, nesse caso específico de troca de cilindro de botijão. E esse caso, pessoal, é um caso que ele é extremamente complicado de fato, porque são muitas pessoas que trabalham nessa área e são muitos argumentos dos dois lados, então tinham decisões, e a tendência é que acabe, para todos os lados, efetivamente pelo tempo reduzido, efetivamente pela baixa risco de explosão, efetivamente a defesa ela se estabelecia que a troca era feita de forma por duas pessoas, não era somente pela mesma pessoa, então isso reduziria o risco, e as decisões eram conflitantes. De fato, tinha decisões que entendiam que independentemente do tempo de troca era devido o adicional de periculosidade, tinha decisões que independentemente do tempo de troca não era devido à periculosidade. Isso que o Tribunal Superior do Trabalho buscou resolver. E como decidiu o Tribunal Superior do Trabalho nesse caso concreto? O recurso ele foi encaminhado ao Tribunal Superior por divergência jurisprudencial e tendo sido reafirmado a jurisprudência da Corte. Então, o recurso ele subiu porque um tribunal na mesma situação, Tribunal Regional do Trabalho, havia uma decisão conflitante com o que havia sido decidido nesse processo para que chegasse ao TST. Ficou decidido
que a troca habitual de cilindros de GLP para abastecimento de empilhadeiras configura exposição intermitente ao risco, independentemente do tempo. Esse processo é o que foi decidido nos tribunais regionais do trabalho e foi encaminhado ao TST. Poucos minutos de contato não afastariam a periculosidade, já que o perigo é inerente à atividade. O evento danoso pode ocorrer em fração de segundos. Assim, reformou a decisão o Tribunal Regional do Trabalho e reconheceu o direito ao adicional de periculosidade para o trabalhador. Então, essa foi a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, indicando que havia o risco de explosão, havia o risco do perigo que era inerente à atividade, independentemente do tempo de troca, do tempo que ficava o trabalhador à exposição. Diferente da decisão realizada em primeira instância. Então, a primeira instância decidiu que não haveria o adicional de periculosidade, a segunda instância reformou a decisão. O que a empresa fez? A empresa, em decorrência de divergência jurisprudencial de outro tribunal, de um caso extremamente idêntico, conseguiu encaminhar esse processo ao Tribunal Superior do Trabalho, tendo em vista que não há possibilidades de existirem divergências de decisões em tribunais diferentes. O Tribunal Superior do Trabalho ele vai ter que dirimir essa situação e estabelecer parâmetros para que justamente esse problema não ocorra. E a tese que prevaleceu no Tribunal Superior do Trabalho foi efetivamente a tese vinculante. E o que o Tribunal Superior do Trabalho decidiu nesse caso? No caso concreto, foi reconhecido que o recurso de revista por divergência jurisprudencial, tendo sido analisado, então o processo chegou ao TST, em decorrência de divergência jurisprudencial, foi aceito esse motivo para análise do recurso, o qual foi reafirmada a posição da Corte. E qual que era? Ficou decidido que a troca habitual de cilindros de LP para abastecimento de empilhadeiras configura exposição intermitente ao risco. Isso aí, ok. Troca habitual de cilindros, ele estabelece que o risco a exposição ao risco é intermitente, então essa situação ela já era bem esclarecida e definida. E aí aqui é o ponto importante desse processo. Poucos minutos de contato não afastam a periculosidade, já que o perigo é inerente à atividade. Então aqui o Tribunal Superior do Trabalho ele tratou de descartar qualquer condição diferente relacionada a minutos em exposição à troca que as empresas estabeleciam em suas defesas. Então, o Tribunal Superior do Trabalho, ele pacificou o entendimento dizendo que pouco importa os minutos que as pessoas ficam à exposição na troca do GLP, na troca do cilindro GLP, na troca do abastecimento, porque o risco é inerente à atividade. Então, aqui já ficou decidida e pacificada essa decisão. E que o evento danoso, como eu já tinha dito anteriormente, ele pode ocorrer em fração de segundos. Então, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu dessa forma e reconheceu e manteve a decisão no que tange ao direito à periculosidade. E a tese que prevaleceu, que virou IRR, foi a seguinte: o adicional de periculosidade é devido ao atrapalhador que abastece empilhadeira mediante a troca de cilindros de gás liquefeito de petróleo. GLP foi tratar de estabelecer que o tempo pouco importa se ele seria reduzido ou não, é devido ao adicional de periculosidade. Então aqui se estabeleceu esse parâmetro
e esse parâmetro ele virou um IRR, ele virou um incidente de recurso repetitivo, o qual a gente vai explicar qual que é o objetivo e por que isso virou um IRR. Então, a partir de agora, a tese prevalecente ela é essa, ela deve ser seguida por todos os tribunais e decisões conflitantes relacionadas a tempo reduzido à exposição, elas não devem mais ocorrer, tendo em vista que essa decisão deve ser seguida por todos os tribunais. E por que foi determinado esse precedente vinculante? Por que ele estabeleceu-se? Por que ficou vinculado? E por que o Tribunal Superior do Trabalho decidiu essa matéria dessa forma? O objetivo principal do recurso repetitivo ele é de uniformizar a interpretação da jurisprudência em temas que têm diversas interpretações pelos tribunais regionais do trabalho. E esse daqui era um tema, porque em diversos tribunais as decisões elas eram divergentes do que era pacífico pelo TST. As decisões pacíficas, o que era a decisão pacífica do TST nesse sentido. Então o objetivo principal é que não ocorresse mais divergência, é que existisse segurança jurídica e que decisões dos tribunais regionais do trabalho não sejam conflitantes a decisões que são pacíficas da Corte, como nesse caso. E a pesquisa feita no próprio Tribunal Superior do Trabalho, ela mostrou que havia 343 acórdãos e 1.631 decisões monocráticas tratando desse tema. E nos últimos 12 meses, 10 de março de 2024 a 10 de março de 2025, foram 49 acórdãos e 270 decisões monocráticas. Esses números, eles mostram que era extremamente frequente o conflito de decisões estabelecidas entre os tribunais regionais do trabalho ao que era decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então, veja só, o TST havia decisão pacífica sobre esse tema, só que a todo momento ele teria que ficar decidindo novamente algo que já era pacífico porque os tribunais regionais do trabalho não seguiam. Então esse IRR e essa decisão que ainda que a operação ocorra por tempo extremamente reduzido é devido ao adicional de periculosidade, ele foi realizado para que isso não ocorra. Então terá mais segurança jurídica para o reclamante, terá mais segurança jurídica para a reclamada e terá mais segurança jurídica para todos os envolvidos, tendo em vista que o TST pacificou o entendimento. Nesse caso, o argumento de que o tempo extremamente reduzido não geraria mais a periculosidade, esquece, não há mais essa alegação. Essa alegação ela pode até ser feita, evidentemente que é uma alegação cabível da empresa, mas ela não será acatada. Se houve troca e a prova foi realizada nos autos, o tempo ele já não passa mais a ser importante para que seja definido a periculosidade ou não. E aqui já se encaminhando ao final, agradeço aqui a presença de todos, busco diariamente aqui fazer essas lives com esclarecimentos sobre decisões da Justiça do Trabalho, mais precisamente nesses últimos tempos aí sobre precedentes vinculantes. Vou estabelecer algumas ideias aí sobre algo mais profundo relacionados à doença, segurança e medicina do trabalho, alguma coisa que as pessoas se interessem mais profundamente em aprender, em se destacar, mais para frente vou passar aí essas informações. Então, já finalizando aqui, encaminhando ao final, quais são as consequências práticas dessa decisão? Para o trabalhador que realiza a troca de cilindros de LP regularmente, independentemente do tempo que ocorre essa troca, ele terá direito ao adicional de periculosidade. Para a empresa que se mantém, caso mantenha esse procedimento e não pague adicional de periculosidade, ela deve se preocupar em fazer esse pagamento.
porque o tribunal, essa decisão, ela diminuiu as possibilidades de inexistência de pagamento para esse tipo de serviço. Então, essa atividade, ela deve ocorrer com o pagamento de adicional de periculosidade, porque uma ação judicial, ela fatalmente terá procedência do pedido e um custo alto para a empresa, caso ela não arque com esse tipo de pagamento. Para o advogado, essa é uma ferramenta efetivamente fortíssima, porque previamente ele já tem conhecimento do que vai ser decidido. Se a pessoa efetivamente trocava o cilindro, pouco importa o tempo. E para o advogado da empresa, também essa notícia já de antemão deve ser esclarecida ao cliente, o qual ela não efetivamente teria possibilidade de uma improcedência no processo e de um ganho na causa. Tá bom? Esse é mais um exemplo como a Justiça do Trabalho aí, ela busca uniformizar o entendimento para que exista segurança jurídica, exista uma prévia do que pode ser decidido relacionado a determinado assunto, e ela é efetivamente um belo manejo aí de uma melhora no trabalho do advogado, do reclamante, da reclamada, eis que previamente já tem um conhecimento de como pode ser a decisão. Eu tenho aqui algumas perguntas, eu vou tentar responder aqui rapidinho, em virtude do tempo. Muito obrigado pela presença de todas, de todos, bastante gente. Vou tentar fazer essas lives aqui nesses horários, não sei se eu vou conseguir, ou de manhã ou à tarde, mas vou tentar fazer um compromisso aqui para que seja a partir das 9 até as 9h15, então ficaria mais fácil. Deixa eu ver aqui quais são as perguntas. Estou esperando, Pedro, estou esperando a perícia do INSS. A empresa pode me dar férias tendo boa fé? Se você estiver afastado esperando a perícia do INSS, não tem férias, tem suspensão do contrato, dependendo do motivo do afastamento, ela não pode te dar férias. É isso, tá, gente? Obrigado aí pela participação de todos. Obrigado pelos comentários. Se tiver alguma dúvida, eu vou deixar esse vídeo salvo. Salva aí esse canal. Diariamente eu procuro fazer essas lives, então salva e deixa a pergunta na postagem quando eu incluir aqui no canal, e aí fica mais fácil de eu responder, tá bom? Salva aqui, depois a gente conversa com mais calma. Então, o que vocês tiverem de dúvida, eu esclareço mais pra frente, tá bom? Muito obrigado aí pela presença de todos e até mais.